Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre é uma bênção muito grande poder falar alguma coisa para você a fim de abençoar a sua vida, abençoar o conhecimento que você tem, das coisas de Deus e abençoar também a todos aqueles que se interessam pelo assunto do sagrado. Eu creio que você alguma vez já ouviu falar da palavra ecumenismo. Já ouviu falar, por certo, não é? Mas ouvir falar é uma coisa, agora saber o que é outra. E eu gostaria de, nesse vídeo, falar um pouquinho acerca desta expressão por nome de ecumenismo. Não é? Nome meio assim diferente, não é? Mas que algumas pessoas, como eu disse, já ouviram falar, mas não se inteiraram ainda do significado desta expressão chamada ecumenismo. Pois bem, essa palavra ecumenismo, ela é uma palavra que advém, ela é oriunda, né, de um termo grego, que é o termo grego oikonomê. Oikonomê. Essa palavra oikonomê, ela é originada da palavra oikos. A palavra oikos dentro do grego significa casa. E a palavra oikonomê, ela é uma palavra que significa toda a habitação, toda a plenitude de todas as coisas, de todas as casas, podemos assim dizer, né? É como se fosse uma união de todas as oikos, de todas as casas, tá? Então você já pôde perceber que esta palavra, ela é uma palavra de agregação, é uma palavra que quer dar a ideia de uma agregação, ou seja, de uma união de casas, Então, esta palavra, ela passou a ser muito utilizada pelos eclesiásticos, pelos líderes das igrejas em geral, não é? Tanto de ramos católicos como protestantes, ortodoxos gregos, ortodoxos russos e de toda a cristandade em geral, para falar acerca de uma unificação das igrejas. É reconhecido e sabido, né, que houve 2 cismas na igreja. Houveram historicamente, quando estudamos a história da igreja, né, a história eclesiástica, nós nos deparamos com 2 cismas. Cismas aqui que eu quero dizer, essa palavra é um tanto também difícil, né? Cisma, vamos dizer, 2 rachas, 2 separações houveram na história da igreja. Uma foi no ano de 1045, em que a igreja oriental, ela se separou da igreja ocidental. No ano de 1045, houve essa separação da igreja como igreja oriental e igreja ocidental. A igreja oriental tendo lá pelos lados da Turquia, da cidade lá, como conhecemos como o nome de Istambul, né, que outrora era Constantinopla, e a igreja ocidental tendo a cidade de Roma como a sua cidade sede, podemos assim definir e denominar. Então tem havido muitas conferências missionárias, tem havido muitas tentativas no sentido de unificar a igreja, porque muitos líderes entendem que a igreja, estando desunificada, ela está aberta a cismas, está aberta a ideologias estranhas, ela está aberta a tendenciosismos políticos e até mesmo não cristãos, já que muitos usam o rótulo da igreja para arrolar as mesmas coisas que não são atinentemente cristãs ou atinentemente ligadas à pregação da palavra de Cristo. Esta é uma grande realidade, né? Há igrejas aí com doutrinas muito estranhas, com pensamentos muito estranhos e que fogem completamente da originalidade daquilo que conhecemos bibliocentricamente como igreja. Então é alguma coisa que temos que estar muito atentos. Então o ponto positivo
do ecumenismo é este foco, né? Esse foco prismático, esse foco na unificação do povo de Deus, ou seja, que o povo de Deus pudesse unir-se e deixar diferenças de lado e abrir mão de diferenças, de dogmas, não é? Diferenças de pontos de vista, e unissem-se. Mas é alguma coisa bonita, bela, mas que lamentavelmente ou infelizmente está muito longe de acontecer. O que vemos hoje é cada vez mais multiplicando-se o número de igrejas, de denominações, algumas com nomes muito estranhos. Inclusive aqui na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, estado onde eu moro, existem relatos de pessoas que lá trabalham, que todos os dias surgem centenas de nomes de novas igrejas. Então isso demonstra toda uma fragilidade e toda uma multiplicidade de divisão dentro do cristianismo. E, na verdade, o povo de Deus é um só. Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma igreja só. Jesus não tem igrejas. Ele foi bem claro em dizer que ele edificaria a sua igreja. O termo está no singular, inclusive até na própria língua grega, que é a língua ali do Evangelho de Mateus, né? Está no singular. Ele não está falando das igrejas, mas ele está falando da igreja. Ele edificaria a igreja, não as igrejas. Então a igreja de Jesus, ela é uma só. Então o movimento ecumênico, ele tem o seu lado bom, ele tem o seu lado positivo, ele tem o seu lado, vamos dizer assim, bonito até, mas lamentavelmente existem muitos interesses, que esses interesses, infelizmente, eles não vão ser superados com este romantismo ou com este desejo tão salutar de ver o povo de Deus unido numa só bandeira, numa só fé, num dogma muito parecido, muito semelhante. E isso eu falo até dentro do próprio protestantismo, não é? Porque nós temos o protestantismo tradicional e nós temos o protestantismo pentecostal. E existem, vamos dizer assim, uma palavra até um pouco desagradável de dizer, mas é uma palavra bem cabível dentro do que eu vou falar. Existe até algumas rixas denominacionais entre protestantes tradicionais e protestantes pentecostais. Isso é lamentável. Rixas por causa de doutrinas, brigas doutrinárias por pontos de vista que uns defendem e outros não defendem. Então veja que até entre os próprios evangélicos, entre os próprios protestantes, grupo do qual eu faço parte, existe uma diversidade de entendimentos. E por isso que se multiplica várias igrejas, cada uma com uma cabeça pensante, que pensa de um jeito e implanta com isso o seu parecer e dá o seu parecer ali e vira-se então uma verdadeira torre de Babel. Então o ecumenismo é alguma coisa que está muito longe de acontecer. Não obstante, nós glorificarmos a Deus pelos esforços de muitos que pensam em unir numa raiz comum, fazendo com que a igreja volte às origens, ou seja, a igreja seja restaurada, uma restauração da fé da igreja. Ou seja, a igreja deixar dogmas que foram acrescidos ao longo dos séculos a ela e a igreja voltar-se para a sua raiz, para a sua origem, para aquilo que era a igreja quando ela começou lá no início do século I. Então, isso é um movimento de restauração que é muito importante. E digo a você, existem pessoas trabalhando nisso. Existem pessoas que estão laborando arduamente no movimento da restauração da igreja, né? E houve o cisma de 1045 e houve o cisma do século XVI, que criou-se então um cisma entre católicos e protestantes. O protestantismo adveio desse cisma do século XVI. E com o protestantismo vieram as igrejas tradicionais, vieram as igrejas chamadas históricas e todas as outras igrejas
que vieram aparecendo no decurso dos séculos e no decurso dos anos. Então, meus queridos, que possamos sempre pensar, ainda que não tenhamos um ecumenismo declaradamente assim firmado pelos líderes das igrejas, das denominações, das grandes igrejas que temos espalhadas pelo mundo afora, mas podemos ter uma comunhão, já que a palavra ecumenismo, oikonomy, ela também significa comunhão. Nós podemos ter comunhão com qualquer pessoa que professa crer na pessoa de Jesus Cristo, que professa crer na palavra de Cristo, que professa crer no reino de Deus e que professa ser uma filha de Deus ou um filho de Deus. Estas pessoas, consequentemente, podem ter sim uma comunhão entre si e com isso fazer-se o verdadeiro ecumenismo, que o verdadeiro ecumenismo é o ecumenismo que une as pessoas na fé santíssima, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Deus Pai Todo-Poderoso. Então espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Eu espero que esse vídeo possa ter abençoado e dado a você um esclarecimento acerca de doutrinas da teologia. E eu espero que você reflita nestas palavras que eu falei aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o like, que é aquele joinha. O principal, inscreva-se aqui no canal, ok? Ative os sininhos e espalhe o vídeo por todos os lugares aonde você achar que deve. Redes sociais em geral, ok? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz.